imagina que isso vai funcionar do jeito que você quer? Não imagino nada. Eu prevejo as possibilidades e deixo o jogo rolar. Olá! No vídeo de hoje vamos fazer o resumo do filme Jogos Mortais 5, lançado em 2008. Nesse filme vamos descobrir como o detetive Mark Hoffman se tornou um dos cúmplices de John Kramer. E o filme já começa com um teste. O homem no mecanismo se chama Seth Baxter, e ele acorda acorrentado em uma mesa. Billy aparece em uma televisão dizendo que uma brecha na lei fez com que Seth cumprisse apenas 5 anos de prisão por homicídio, quando deveria ter pego prisão perpétua. Ele também fala que está ali para fazer justiça, e começa a explicar como funciona o mecanismo. Então Billy conta que um pêndulo cortará o corpo dele ao meio em 60 segundos, e para evitar isso ele deve apertar os botões do mecanismo. Só que ao fazer isso, as mãos dele serão destruídas. Seth fica desesperado e não demora muito para colocar as mãos para serem amassadas. E tecnicamente ele venceu o jogo, mas o pêndulo continua descendo e Seth morre. Então voltamos ao final do filme anterior, em que Strawn matou Jeff e encontrou o corpo de John. Hoffman tranca ele na sala, mas o detetive consegue encontrar outra saída. Mas ele logo é pego. Strawn acorda com a cabeça presa em uma caixa de vidro. Então a caixa começa a encher de água, para que Strawn morra afogado. Só que ele tira uma caneta do bolso e consegue fazer um furo na traqueia, fazendo com que ele consiga respirar. A polícia chega no Gideon e Hoffman está saindo de lá com a filha do Jeff. Então Hoffman começa a contar que foi o único sobrevivente, até que ele vê Strawn saindo em uma maca. A cena muda para mostrar Jill indo até um advogado, que diz que John deixou uma fita para ela. John conta que deixará uma caixa e que o conteúdo dela é de extrema importância, e que Jill saberá o que fazer com ela. Depois, os policiais estão comemorando o fato de Jigsaw estar finalmente morto. E eles também estão homenageando todos os policiais que morreram ao decorrer das investigações. E também vemos que Hoffman foi promovido a tenente. E mais tarde, Hoffman encontra um bilhete em sua sala dizendo: "Eu sei quem você é." Ele vai visitar Strawn no hospital. E ele questiona como Hoffman conseguiu sair vivo daquele prédio. E Strawn dá a entender que a história de Hoffman não é verdadeira, já que ele nem saiu machucado do teste e que é muito estranho o fato de Hoffman conseguir ter saído sozinho da armadilha. Assim que Hoffman vai embora, Erickson entra para falar com Strawn, e ele aproveita para pedir um novo interrogatório com Jill. Mas Erickson diz que ele está fora do caso, e enquanto eles discutem, Hoffman está fazendo outro jogo. Acontece que temos 5 pessoas acorrentadas pelo pescoço e atrás delas tem uma lâmina. Quando todos acordam, Billy aparece na televisão e diz que todos ali são egoístas e que sempre procuram tirar vantagem das pessoas e das situações. Ele começa a explicar o primeiro teste e diz que na frente de cada um tem uma chave e que a partir do momento que alguém tentar pegar a sua, o cronômetro de 60 segundos começará a contar para todos. Além disso, não dá para todo mundo ir buscar ao mesmo tempo, já que eles estão conectados pelo mesmo cabo. E quando um deles avançar, o outro ficará preso. Seus instintos primitivos dirão para fazer uma coisa, mas eu imploro que façam o contrário. Eles se desesperam e começam a puxar a corda para alcançar a chave. Só que Malik acaba avançando mais do que precisa, e tira a chance de Ashley. Então, ao final do cronômetro, ela acaba sendo decapitada. Os demais conseguem se soltar e vão em direção ao próximo teste. Enquanto isso, mesmo sendo posto de lado, Strawn continua as investigações. Ele continua desconfiado de Hoffman, e ao investigar as vítimas de Jigsaw, ele descobre que Seth Baxter foi testado por Jigsaw pois havia matado sua namorada, e que essa moça era irmã do Hoffman. Então Strawn vai até o local onde Seth Baxter morreu, e ele foi aquele primeiro teste que mostramos aqui no começo do vídeo. Então Strawn deduz que Hoffman matou Seth, e fez parecer que era uma armadilha do Jigsaw. E é mostrado que foi isso mesmo que aconteceu. Voltando ao jogo, Billy aparece para explicar o próximo teste. Ele conta que na sala há 4 câmaras, e que para abri-las eles precisam das chaves. O problema é que há 3 chaves e elas estão escondidas nos potes de vidro em cima da cabeça deles. Eles devem entrar nas câmaras antes do tempo acabar, e antes que sejam atingidos por bombas. Então Charles começa a espancar Malik, dizendo que só os mais fortes sobrevivem, e começa a quebrar todos os potes sozinho. Eles conseguem encontrar as 3 chaves, mas Charles é atacado por Luba, que derruba ele no chão e escolhe salvar Malik. A cena corta para Strawn novamente, e ele se pergunta como Hoffman conheceu Jigsaw. Então temos outro flashback. Depois que Hoffman voltou da cena do crime de Seth Baxter, ele entra em sua sala e encontra um bilhete escrito "Eu sei quem você é", igual ao que vimos ele encontrar recentemente.
Quando ele vai para casa, encontra com John Kramer no elevador, mas ele não fazia ideia de que ele era o Jigsaw. E então ele é capturado. Hoffman acorda na oficina de John, e ele diz que sabe tudo sobre Hoffman e o assassinato da irmã dele. Embora John entenda o sentimento de Hoffman em se vingar de Seth, ele desaprova o fato dele ter feito isso usando o nome do Jigsaw. John fala que conhece um método muito melhor para fazer as pessoas aprenderem com seus erros, e que se elas sobreviverem a esse método, elas são instantaneamente reabilitadas. Nessa hora, ele confessa que ele é o Jigsaw, e que o dever de Hoffman é prendê-lo. Mas que se ele fizer isso, John não se responsabilizará pela morte de Seth Baxter, e dirá a verdade sobre Hoffman. Ele tira o detetive da armadilha, e pergunta se ele vai arriscar tudo para defender um sistema legal corrupto que põe assassinos de volta às ruas. E é nesse dia que Hoffman decide ajudar John a fazer justiça com as armadilhas. Então, vemos que Hoffman ajudou John a capturar algumas pessoas, como por exemplo o Paul, que aparece no primeiro filme e tem que se cortar para conseguir se salvar. Hoffman também o ajudou a montar o jogo do segundo filme, e foi ele quem forneceu as fichas dos participantes. Voltando ao jogo, os 3 participantes chegam ao terceiro teste. Millie aparece e diz que na porta de saída há 5 travas, e que para abri-la eles devem conectar os fios na água da banheira. Luba ataca Malik, e diz que ele terá que ser eletrocutado para que elas possam sair de lá. Só que Brit ataca Luba e diz que não confia nela. Eles dois colocam Luba na banheira e conectam todos os cabos no corpo dela. E assim, eles conseguem destravar a porta. Na próxima cena, vemos Jill indo até o escritório do Erickson e dizendo a ele que o agente Strawn está seguindo ela. Erickson pede para que rastreiem o celular de Strawn para localizá-lo. Só que Hoffman estava com o celular de Strawn e deixa ele de propósito na oficina onde os jogos estão sendo preparados. E falando em jogo, Brit e Malik chegam até o último teste. Eles veem um recipiente que está ligado à porta de saída e percebem que há 5 buracos na máquina. E nessa hora, Brit vê as chaves que ela pegou do primeiro teste e percebe que todas são iguais. Eles voltam na outra sala e Brit vê que no teste da banheira não era para que uma pessoa morresse eletrocutada, e sim para que cada um segurasse uma alça e levasse um pequeno choque para abrir a porta. Já no teste das câmaras, cada uma cabia mais de uma pessoa. Ou seja, os testes foram feitos para que todos pudessem sobreviver. Se trabalhássemos em equipe, todos sobreviveriam. Esse é o jogo. Seus instintos dirão para fazer uma coisa, mas eu imploro que façam o contrário. Ah, Deus. Billy aparece novamente dizendo que espera que eles tenham aprendido que o coletivo é mais importante que o individual. Ele explica que o dispositivo que está naquela sala serve para que eles encham o recipiente com sangue. O problema é que se apenas uma pessoa tentar encher o pote, acabará morrendo. E se todos tivessem sobrevivido, cada um poderia dar uma pequena quantidade. Brit e Malik começam a se preparar para que cada um dê metade da quantidade necessária. Nessa hora, Malik conta que um traficante pagou para que ele colocasse fogo em um prédio. Só que o lugar não estava abandonado e 8 pessoas morreram. Mas o pai dele conseguiu livrar ele da cadeia. O problema é que Brit foi a pessoa que contratou o traficante para pôr fogo no prédio. Só que ao contrário de Malik, ela sabia que tinham 8 pessoas morando lá. Mas ela precisava do terreno para construir imóveis. É nessa hora que eles descobrem que todos estavam conectados, já que Ashley foi a inspetora que forjou o relatório de incêndio. Luba trabalhava no urbanismo e deu um jeito de conseguir todas as licenças necessárias. E Charles era o jornalista que sabia de tudo, mas preferiu encobrir a notícia. E todos eles fizeram isso por dinheiro. E no fim eles se dão conta de que mereceram passar pelo jogo. Então os dois enfiam o braço no mecanismo e ficam esperando até que o pote esteja cheio de sangue. Eles conseguem abrir a porta. E apesar do braço deles estar aberto ao meio até o cotovelo, Brit e Malik vencem o jogo. Agora voltamos para Erickson chegando até o local onde está o celular de Strawn. E lá ele consegue encontrar Brit e Malik. E Erickson pede socorro para eles. Enquanto isso, Strawn segue Hoffman até uma casa. Lá ele encontra uma passagem, que leva ele a uma caixa cheia de cacos de vidro e uma fita. Nela, Jigsaw diz que a única maneira segura de sair daquela sala é entrando na caixa. Hoffman acaba fazendo um barulho. E quando ele entra na sala, é surpreendido por Strawn e os dois começam a lutar. Strawn leva a melhor, mas ele ignora a dica da fita e joga Hoffman dentro da caixa de vidro. Ele percebe que não há saída e pergunta para Hoffman como se abre a porta. E ele aponta para a fita que Strawn não havia escutado até o fim. E Jigsaw fala que se Strawn não entrar na caixa, que seu corpo jamais será encontrado. Então a caixa de vidro começa a afundar na sala, e as paredes em volta dele começam a se fechar, e Strawn morre esmagado.
assim termina o filme Jogos Mortais 5. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu gostei. Até o próximo vídeo!